Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é um privilégio estar aqui com os queridos para compartilhar da palavra do Senhor. Essa palavra que é santa, que é viva, que é eficaz. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, leremos dos versos 1 a 11. E assim diz a palavra do Senhor. Mateus 4, do 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos, e o serviram. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. E rogamos ao Senhor que pelo teu Espírito abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que possamos compreendê-la, para que possamos de fato ser transformados pelo poder do Evangelho nesta noite. Senhor Deus, dá-nos graça para compreender, dá-nos atenção para entender. E quanto a mim, Pai, age com graça e misericórdia para que, apesar de mim, dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas limitações, a tua palavra seja exposta com fidelidade nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, aquele que é a palavra viva, nós oramos. Amém. Meus irmãos, a narrativa da tentação do Senhor Jesus é um episódio da vida do Senhor que é muito importante para nós, é muito importante para a igreja de Cristo. Mas eu percebo que, às vezes, a igreja do Senhor, o povo de Deus, não compreende exatamente o que está por trás disso, ou, de fato, as nuances que estão na narrativa da tentação, a necessidade da tentação, as consequências da tentação, ou não compreendemos, ou quando compreendemos parece algo muito pouco ainda. E a minha expectativa é que hoje, meus irmãos, nós saiamos pela graça do Senhor com uma compreensão mais exata, ou pelo menos um pouco mais completa sobre a tentação do Senhor, sobre as nuances, sobre as motivações, inclusive sobre a consequência da vitória de Cristo diante dessa tentação. E antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu preciso nos prepararmos para então recebermos a exposição da palavra. E no ministério do Senhor Jesus, há alguns eventos que são preparativos para o seu ministério. Na vida de Cristo, há eventos que o preparam para, de fato, iniciar o seu ministério ali em torno de 30 anos de idade. E há dois eventos principais que são narrados aqui nos evangelhos, e dentre eles nós citamos o batismo e depois a tentação. O Senhor Jesus só começa o seu ministério depois que ele passa pelo batismo. E depois do batismo ele deve ser tentado pelo diabo. Então, depois disso, ele começa o seu ministério na Galileia. E é interessante que às vezes nós também não compreendemos bem o batismo do Senhor. Às vezes a impressão que temos que é um batismo como o nosso, mas não é um batismo como o nosso. O batismo de Cristo ali por João Batista é, na verdade, o Senhor Deus batizando ou ungindo, ou dando um banho naquele que seria o seu ungido, aquele que vai ser ungido como o sumo sacerdote, quem vai nos representar diante de Deus. Então é esse o significado básico do batismo de Cristo Jesus. Não é aquele mesmo batismo que nós passamos quando professamos a fé em Cristo já na vida adulta, ou ainda na infância, quando são filhos da aliança. O fato é que Cristo, ele primeiramente é ungido como sacerdote, ele é ungido como o Messias, ele é ungido como o Cristo, e essas três palavras significam a mesma coisa: Messias, ungido ou Cristo. E depois disso, como que uma consequência, ele passa pela tentação. Uma vez que ele estava em um momento público e o próprio Deus diz: Este é meu filho amado e nele tenho prazer, nele me comprazo.
Logo depois o Senhor Jesus ele vai para o deserto, como que para ser tentado, e demonstrar que aquele que foi ungido como sumo sacerdote é digno de ser o sumo sacerdote. Então nós temos a cena da tentação propriamente dita. E vamos ler novamente os versos 1 e 2, entendendo primeiramente alguns aspectos contextuais da tentação. Precisamos montar aqui o cenário, montar o palco, para depois analisarmos tentação por tentação. Versos 1 e 2 de Mateus 4 dizem o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É interessante que o Senhor Jesus, aqui pensando no cenário da tentação, logo depois de ser batizado, ele foi para o deserto, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto. E ele sai de uma situação pública para uma situação única, para uma situação específica, para uma situação de isolamento. O Senhor Jesus ele vai para um deserto que não é como aquele deserto que você imagina, por exemplo, ou vê em algum documentário, como o deserto do Saara, aquelas grandes dunas de areia, mas na verdade é um deserto rochoso, com aquele chão todo rachado, de fato muito seco, um local árido, em que o ar é quente, o ar incomoda. Você necessita de água a cada instante para se hidratar e se reidratar. Então o Senhor Jesus ele é levado para o deserto. E nessa circunstância ele vai experimentar da mais profunda solidão. Ele vai para um local difícil e de um local público onde ele estava, pessoas ao seu redor, João Batista dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos olhando para Cristo. Agora ele está no deserto. Ninguém mais olha para ele. Ele está diante do Pai. E vem alguém para tentá-lo. Além disso, ele está sem se alimentar. Ele teve fome, ele está jejuando. Ou seja, Cristo está num local difícil, numa situação de extrema debilidade. Além disso, a gente precisa entender o objetivo da ida ao deserto. Não só o deserto, propriamente dito, ou aquele cenário, mas o objetivo da ida. E o objetivo é muito claro, meus irmãos, é ser tentado pelo diabo. Isso demonstra para nós algumas coisas, e dentre elas, que a presença de Satanás ali não surpreendeu o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele não vai para um retiro espiritual, ele não vai para um local distante para estar orando e de repente ele é surpreendido por Satanás. Não é essa a cena da tentação. Ele é impelido ao deserto, ele é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. A tentação era necessária, era um passo específico e necessário para a atividade ministerial, como preparativo para a atividade ministerial do Senhor Jesus. E além disso, às vezes nós temos a impressão de que o Senhor Jesus ele foi tentado apenas no final, ou apenas aquelas 3 tentações. Ele passou 40 dias ali jejuando e orando e enchendo-se da presença de Deus Pai por meio do seu Espírito, que é Espírito do Pai, Espírito dele também. E então, no final, Satanás chega e vai tentá-lo. Mas se você olhar a mesma narrativa em Lucas e em Marcos, eles deixam claro que o Senhor Jesus passou os 40 dias sendo tentado. Então, durante aqueles 40 dias, Satanás estava tentando Cristo. O que nós temos aqui, nessas 3 tentações, provavelmente são as tentações finais, as cartadas finais de Satanás, que são expostas aqui nesses 3 momentos que vamos analisar. Mas, além disso, e aí eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, nós precisamos entender que há também uma simbologia aqui. Vimos o cenário difícil, árido, perigoso. Vimos o objetivo, ser tentado pelo diabo. E também precisamos entender essa simbologia. 1 Coríntios 10, verso 1 a 15. E antes de lermos 1 Coríntios 10, ouça com atenção a leitura de Mateus 2, versos 14 e 15. Diz o seguinte: dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Primeiramente aqui em Mateus 2, antes de trabalharmos 1 Coríntios, em Mateus 2, o Senhor Jesus ainda pequeno, um anjo aparece a José e diz: olha, vão para o Egito. Vão para o Egito porque Herodes está procurando matá-lo. Então eles vão até o Egito. E então em determinado momento ele é chamado de volta do Egito. E aqui é cumprida a profecia de Oséias capítulo 11, versículo 1. Lá primeiramente falando de Israel, o povo de Israel, que foi chamado do Egito. Ele foi levado e depois chamado pelo Senhor para o Egito. E agora isso é cumprido no próprio Cristo Jesus. Ele foi levado para o Egito e do Egito ele foi chamado. Israel foi chamado de filho de Deus. Cristo
é chamado aqui de Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus. Agora sim, a passagem que está aberta na sua Bíblia, 1 Coríntios 10, do verso 1 ao verso 15, eu vou ler, acompanhe com atenção. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra, quem era a pedra? A pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Meus irmãos, o que esses textos trazem para nós, e inclusive toda a construção da narrativa do evangelista Mateus, ele mostra que Cristo, na sua infância, foi para o Egito. Do Egito ele foi chamado. Depois, já na sua vida adulta, antes do seu ministério, ele é batizado. E depois ele vai para o deserto para ser provado. Aqui Cristo está reconstituindo os passos do povo de Israel. Porque ele é o verdadeiro Israel. É isso que o texto está mostrando para nós aqui. Israel ele foi chamado para o Egito. Assim também Cristo ele foi para o Egito e também foi chamado do Egito. Israel, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 10, foi batizado no mar, naquela nuvem. Eles passaram por um batismo ali. Mas o Senhor Jesus ele passa pelo batismo no Rio Jordão. E Israel vai para o deserto para um período de testes. E é reprovado nesse período de testes. E Cristo, não por 40 anos, mas por 40 dias, apontando para aqueles 40 anos, ele vai para o deserto. Mas ao contrário do povo de Israel, ele vence naquela tentação. Ele vai para o deserto e vence. Aquilo que Israel não teve a capacidade de vencer. E além disso, meus irmãos, agora, analisando propriamente cada uma das tentações, vamos ler agora o verso 3. E a primeira tentação, ela envolve algo simples: saciar a fome. A tentação número 1 diz o seguinte: então o tentador, verso 3, aproximando-se lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Amados, após tantos dias sem comer, Mateus deixa claro que o Senhor Jesus ele teve fome. Isso demonstra para nós que essa cena da tentação não é algo fajuto, não é algo de mentirinha, um faz de conta trazido ali pelo Senhor Jesus. Quando ele assume a humanidade, a natureza humana, ele assume a natureza humana em todas as suas propriedades. Então, se Cristo ficasse 40 dias sem comer, ele teria fome, assim como você quando fica muito tempo sem comer. Aquele incômodo que você sente no estômago quando você passa um dia inteiro de correria e você não consegue colocar um pedaço de pão na boca. Esse mesmo desconforto, o Senhor Jesus passou. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é ter fome. Então, o texto de Mateus aqui nos demonstra que essa fome, de fato, é uma realidade, porque a tentação ela foi real. De fato, Satanás ele o tenta na área básica do alimento. Isso porque Cristo, de fato, estava com fome, com muita fome, meus irmãos. 40 dias sem comer. Certamente sustentado ali pela sua natureza divina e pelo Espírito de Deus. E então vem o tentador e chega com aquela oferta. Bom, se você é filho de Deus, então pega essas pedras aqui, transforma elas em pães e mata a sua fome. Sacia a sua fome. E é interessante que você pode observar o que está por trás da tentação. Porque às vezes isso parece algo muito simples, e você pode observar que Cristo ele tinha o poder para fazer isso. Ele transforma água em vinho, ele ressuscita pessoas, ele purifica leprosos, ele cura, ele faz com que o mar se acalme, que o vento se aquiete. Ele tem todo o poder, ele é o criador daquelas pedras, ele é o criador de todo o universo. Ele poderia transformar pedras em pães, mas ele decide não fazer. E nós temos aqui isso por quê? Porque o que está por trás da tentação de Satanás é levar o Senhor Jesus a evitar o sofrimento que estava separado para ele. Satanás, como se ele dissesse: olha, você não precisa sofrer tanto assim, passa fome. Para que passar fome? Transforma essas pedras em pães, pega um atalho, vá de forma mais tranquila na sua vida. Para que sofrer tanto, Jesus? É isso que Satanás está fazendo, testando-o, tentando-o aqui. E então nós temos a resposta do Senhor Jesus. Versículo 4 de Mateus 4 diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Nós temos aqui a primeira resposta do nosso Senhor, e é interessante que todas as respostas são tiradas de um mesmo contexto no Antigo Testamento. As 3 respostas de Cristo são tiradas de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio é interessante, é o 5º livro do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Escrito por Moisés para o povo de Israel que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escreve o Pentateuco, e nessa seção de Deuteronômio, na verdade, Deuteronômio é formado por vários discursos de Moisés, relembrando e trazendo vários aspectos da história da redenção para aquela nova geração. Lembrando que todo o povo pereceu no deserto, excetuando-se Josué e Caleb, que vão entrar na terra. Então essa nova geração, que conhecia talvez pouco ainda da obra de Deus, eles não passaram pelo mar, eles não viveram no Egito, eles não souberam o que era escravidão, todos eles foram ali nascidos no deserto, porque aquela geração atrás já tinha morrido. Então eles são relembrados pelo Senhor Deus por meio da pregação, por assim dizer, de Moisés em Deuteronômio. E nessa sessão, ou nesse mesmo discurso aqui tirado, Moisés, ele, por exemplo, relembra os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, você já reparou isso, né? Nós temos Êxodo 20, a lei, Deuteronômio 5, a lei de novo, com algum detalhe contextual prévio, diferente, mas os 10 mandamentos estão ali. Além disso, Moisés, aqui nesse discurso, já a partir do capítulo 6, capítulo 7 e 8, ele traz alertas ao povo sobre a obediência da lei de Deus e contra a incredulidade, contra o pecado, contra a desobediência. E além disso, ele fala para que eles tivessem na memória os benefícios dados pelo Senhor. Inclusive, por isso, o prólogo dos 10 mandamentos muda em Deuteronômio e Êxodo, porque em Deuteronômio ele vai lembrar da redenção, e em Êxodo ele vai lembrar da criação. E então a primeira resposta do Senhor Jesus é tirada de Deuteronômio 8, verso 3. Quando ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele tira isso de Deuteronômio 8, verso 3. E eu vou ler aqui, ouça com atenção. Deuteronômio capítulo 8, versos 2 e 3 dizem o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. E aqui Senhor em caixa alta é Yahvé, o nome do Deus da aliança. Toda palavra que procede da boca de Yahvé viverá o homem. Meus irmãos, o Senhor Jesus ele tinha plena consciência que ele estava sendo testado naquilo que Israel também foi testado. E naquilo que Israel pecou, ele não pecou. Por isso que ele traz desse contexto, o povo entrando na terra prometida, recebendo a exortação do Senhor. Desse mesmo contexto, ele traz aqui a palavra de Deus. E, queridos irmãos, já aplicando o texto para nós, o Senhor Jesus nos mostra aqui que nós devemos depender inteiramente de Deus. Às vezes nós somos tentados a confiar demais na força do nosso próprio braço, na nossa própria intelectualidade, na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade de exercer essa ou aquela função, esse ou aquele trabalho, seja lá fora, seja nos ministérios aqui dentro da igreja. Nós esquecemos que tudo que nós temos é pela graça do Senhor. Meus amados irmãos, se não fosse pela graça de Cristo, eu não estaria aqui expondo a palavra dele para vocês. Eu não estaria aqui aprendendo com os queridos irmãos sobre a palavra do Senhor. Então eu pergunto, será que nós temos buscado viver na dependência do Senhor? Será que nós temos de fato colocado todas as nossas questões diante de Deus? Ou será que temos feito o contrário disso? Duvidado dele, confiado mais em nós mesmos? E às vezes, meus irmãos, nós não verbalizamos isso, mas na vida diária, na nossa prática, acaba que isso é demonstrado. Nós esquecemos do favor de Deus e confiamos mais em nós mesmos. Precisamos viver na dependência do Senhor. Mas seguindo no texto, a tentação de número 2, ela também é simples, se jogar do pináculo do templo, se jogar do ponto mais alto do templo. Versos 5 a 7 dizem o seguinte: então, o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo, o local mais alto do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e
eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Nós temos aqui a tentação e logo em seguida a resposta do nosso Senhor. E é interessante que aqui Satanás ele utiliza a própria palavra de Deus na sua tentação. Ele de forma ousada aqui usa o Salmo 91, não sei se você já reconheceu isso no texto, mas são 2 versículos do Salmo de número 91, que é tão conhecido e tão amado por nós, para justificar a sua tentação ao Senhor Jesus. E é interessante observar essa estratégia diabólica, porque ela é a mesma utilizada por muitos que se dizem pastores, bispos, apóstolos, anciãos, patriarcas e assim por diante. Muitos desses que se dizem ou querem para si uma liderança, um povo para segui-los, para ouvi-los, para depositar o seu dinheiro. Eles utilizam a palavra de Deus, que é santa e maravilhosa, fora de contexto, com propósitos escusos, dizendo que ela diz algo que ela de fato não diz. E assim Satanás, ele que é o pai da mentira, ele que é o idealizador dessa mesma estratégia utilizada por tantos aí, que tem as suas igrejas, os seus templos e auditórios tão lotados e cheios de pessoas que são enganadas. Não por aquelas pessoas, mas por causa da sua própria ganância, do seu próprio pecado, do seu próprio desejo de terem tudo de bom na vida, mas não querendo de fato servir ao Senhor Deus. Ele utiliza aqui a palavra de Deus de forma deturpada e fora do contexto. O Salmo 91 diz o seguinte, versos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Esse termo, ou essa expressão, em todos os teus caminhos, não é dita por Satanás. Ele para no que te guardem. E depois ele pula para o verso 12. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. É interessante que aqui no Salmo 91, meus amados, não há nada que justifique alguém se colocar de propósito em perigo. Alguém se colocar de propósito em uma situação de risco para exigir que Deus o livre, para exigir que Deus venha e socorra essa pessoa. Os versos 11 e 12 se referem a uma proteção contra tropeços acidentais. É o dia a dia, por isso que ele diz, em todos os teus caminhos, para onde você for, na sua vida diária, na sua vida corriqueira, o Senhor Deus vai protegê-lo. Inclusive quando você bater o carro, o Senhor Deus vai protegê-lo. Inclusive quando você ficar doente, o Senhor Deus vai protegê-lo e cuidar de você. Quando acontecerem coisas boas e ruins, o Senhor Deus vai cuidar e providenciar tudo para a sua vida. É Ele quem decide. Quando passamos por momentos difíceis, quando passamos por momentos mais tranquilos e de bonança, é o Senhor Deus que decide isso. O Salmo 91 se refere ao constante cuidado do Senhor sobre nós. Não é uma licença para vivermos de forma descuidada, tampouco para tentarmos o Senhor, mas confiar no cuidado de Deus de forma submissa. Devemos confiar no cuidado de Deus de forma a nos submetermos à sua vontade, que é soberana, que é sábia, que é perfeita, que é maravilhosa, meus irmãos. E então a resposta do Senhor no verso 7 diz, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele retira isso, Cristo retira isso de Deuteronômio 6,16, que diz o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Aqui Moisés está relembrando aquela geração de algo que a geração passada tinha feito. O que é isso? Ele traz aqui à memória aquilo que aconteceu lá em Êxodo 17. Nós não vamos ler a narrativa toda, mas eu vou pensar aqui 2 versos para demonstrar aqui o que acontece. Porque em Deuteronômio 6, Moisés ele está dizendo ao povo de Israel que vai entrar na terra prometida pelo menos 2 coisas. Eles não poderiam abandonar o Senhor. Além disso, eles não poderiam colocar Deus à prova, ou seja, não poderiam duvidar dele, como eles já fizeram no passado, através dos seus pais. Êxodo 17, versos 3 e 7, dizem o seguinte, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Qual é o contexto aqui? O povo está no deserto e está passando por algumas privações, sim. E então eles começam a murmurar contra o Senhor. Eles começam a reclamar do Senhor, eles vão até Moisés. Moisés, para que Deus nos tirou do Egito? Lá a gente tinha comida, a gente tinha um bocado de legume, tinha as cebolas e tinha tantas outras coisas. A gente tinha alguma moradia. Será que o Senhor Deus, será que Yahvé, o Deus da aliança, nos tirou do Egito para que a gente morresse de sede aqui? Não só nós, mas os nossos filhos e os nossos animais? Foi para isso que Deus nos tirou do deserto, Moisés. O povo vai a Moisés
dessa forma. E então o verso 7 diz: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram a Yahvé, ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aquele povo, nessa cena em Massá e Meribá, eles tentaram o Senhor, eles reclamaram, e Deus, com a sua graça, ainda providenciou água saindo da rocha. A água saiu da rocha. Mas ainda assim, o povo tentou o Senhor, e como é dito aqui, está o Senhor no meio de nós ou não? Tirando desta narrativa, Moisés diz: não tentarás o Senhor teu Deus, como fizeram em Massá. E tirando disso, de todo esse contexto do povo de Israel, o Senhor Jesus responde a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E meus irmãos, novamente aplicando o texto para nós, perceba o erro, que é colocar o Senhor Deus à prova e exigir que Ele nos ofereça provisão da forma que nós queremos. É o salário que eu quero, é a casa que eu quero, são as circunstâncias que eu quero. Mas e o que o Deus quer? Porque às vezes o Senhor Deus não deseja para a sua vida o que você deseja. E qual é a vontade melhor? A sua ou a de Deus? Quem é mais sábio? Eu ou o Senhor Deus? Quem é mais poderoso? Eu ou o Senhor Deus? Às vezes nós somos tentados a exigir do Senhor, inclusive tantas vezes em oração dizemos assim: eu determino que isso ou aquilo aconteça. Meus irmãos, tomemos cuidado com este erro, porque nós não temos poder para determinar nada. Meu coração agora, nesse momento, está batendo pela graça e misericórdia de Deus. O coração que está no seu peito agora bate, não é porque você está raciocinando, dizendo assim: bate, contrai, volta, bombeia sangue. Você não tem qualquer consciência disso. Ele apenas bate e o sangue corre nas suas veias. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus sustentando você dia após dia. Então nós não temos poder para determinar, para exigir, para falar para o Senhor Deus que Ele ofereça algo da forma que nós mesmos queremos. Só nos cabe sempre confiar no Senhor, sempre colocar diante dele as nossas situações e confiar na ação dele, rogar para que ele nos dê graça e nos abençoe. Mas além disso, nós temos a terceira tentação. E aqui é oferecida ao Senhor Jesus a glória e os reinos do mundo. Satanás oferece algo que não é dele, para aquele que é o dono de todas as coisas. Perceba aqui o que acontece. Os versos 8 a 10 dizem o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nessa última tentação, Satanás sugere ao Filho de Deus que o adore. Satanás sugere ao próprio Deus que se ajoelhe e o adore. É isso que ele está fazendo aqui. Olha, eu te ofereço tudo isso, basta você se ajoelhar e me adorar. Essa é a audácia de Satanás aqui, e novamente ele oferece um atalho para o Senhor. Primeiramente, ele ofereceu um atalho quanto aos sofrimentos. Não precisa sofrer tanto. Agora ele oferece um atalho para a glória. Você não precisa sofrer para reinar sobre tudo isso. Eu vou te dar tudo isso. Basta você apenas tomar uma pequena atitude. Se ajoelhe e me adore. Perceba aqui quão longe vai Satanás no objetivo de tentar o Senhor Jesus. E no verso 10 o Senhor Jesus responde dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Antes disso ele diz: vai embora, Satanás. Arreda, Satanás. Saia daqui, Satanás. E essa resposta do Senhor Jesus no verso 10, ela de novo é retirada de Deuteronômio 6. Mas é como que uma aplicação do texto. O Senhor Jesus pega 3 versículos, ele resume esses versículos em uma única sentença, e então responde a Satanás. Deuteronômio 6, versos 12 a 14, dizem o seguinte: ouça com atenção. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor, Yahvé, teu Deus, ao Senhor, Yahvé, teu Deus, temerás. A Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus aqui ele cita um resumo, ou como que uma aplicação desse texto. O texto ele é mais amplo, ele fala assim: olha, vocês devem servir somente ao Senhor, jurar somente pelo Senhor, vocês não devem seguir os outros deuses, esses falsos deuses. O Senhor Jesus resume tudo isso na sentença: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
E perceba que nesse contexto de Deuteronômio 6, e tudo aquilo que nós vemos sobre o povo de Israel, a história do povo de Israel, nós vemos que naquilo que Israel foi exortado aqui pelo Senhor, ele pecou tantas e tantas e tantas vezes. Ainda no deserto, você pode ver isso no livro de Êxodo, o povo ali, Moisés vai para o cima do monte, ele vai estar um tempo ali, o povo começa a ficar meio que desesperado. O que será que aconteceu com Moisés? E eles têm a ideia de ir até Arão, dizem, faze-nos deuses para que os adoremos. Então Arão tem a ideia de pedir que eles recolham todo o ouro, brincos, colares, pingentes, tudo que fosse, e eles fazem um bezerro de ouro fundido. E aquele bezerro, ele tinha a figura, ou lembrava a figura de um deus egípcio, sobre a fertilidade. E queridos irmãos, quando eles olham para aquele bezerro fundido, eles dizem, eis a Israel os vossos deuses que os tiraram da terra do Egito, mostrando toda a confusão na mente daquele povo, talvez olhando para aquele bezerro e pensando, Yahvé está aqui, Deus está aqui, mas também há essa divindade que é um boi, que é um touro, que é um bezerro. E queridos irmãos, o culto àquela divindade envolvia uma série de práticas sexuais terríveis. O povo de Israel cometeu uma série de práticas terríveis ali naquela cena do bezerro de ouro. E tantas outras, você pensa, ou pode lembrar do povo adorando a Baal tantas vezes, a Astarote tantas vezes, os ídolos do lar, aquilo que estava sempre perseguindo o povo. Não é à toa que Josué diz assim, lá novamente para aquela geração que já está dominando de alguma forma ali a terra de Canaã, a terra prometida, e ele diz lá no capítulo 24, escolhei hoje a quem servais, se os deuses dos vossos antepassados, da além do Eufrates, lá do outro lado da Mesopotâmia, quem Abraão adorava, Terá adorava antes de Abraão ser convertido pelo Senhor Deus, ou se vocês vão servir os deuses dos povos onde vocês estão aqui. E então Josué fala aquela passagem super conhecida por nós, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque o povo constantemente adorava outros deuses. Israel pecou nisso. Israel falhou nisso. O seu Senhor, Cristo Jesus, não falhou. Ele foi aprovado pelo Senhor. E meus amados irmãos, novamente aplicando o texto para nós. Esse é um dos nossos pontos fracos. Cair na armadilha da idolatria, de adorar falsos deuses, de construir nós mesmos falsos deuses. E pense que fazer isso não necessariamente é fazer um pequeno bichinho aqui de madeira ou de barro, então me ajoelhar diante dele. Mas então no meu coração eu construo um ídolo, que pode ser uma pessoa, pode ser um aparelho eletrônico, pode ser um estilo de vida, pode ser o dinheiro, pode ser a bebida, pode ser o que for. Nós constantemente estamos construindo ídolos. E perceba que Satanás nos tenta de tal forma que às vezes ele nem exige que saiamos da igreja. Não, continue indo para o culto, vá domingo lá, não tem problema não. Durante a semana, faça tudo o que você quiser. Viva a vida do jeito que você quiser. Adore a todos os ídolos, conquanto que domingo você vá aliviando a sua consciência estando lá no culto. Então Satanás, muitas vezes, em coisas pequenas até, ele vem nos tentar. Por exemplo, uma falcatrua aparentemente pequena no trabalho, mas isso vai me beneficiar. Eu tenho que acobertar algo, fazer algo meio torto aqui, ninguém vai saber. Meu chefe está pedindo. Fulano disse que eu não estou, porque eu não quero falar com tal pessoa. E então você vai e mente. E nós pecamos disso. Eu já pequei nisso. Meus irmãos, percebam que são coisas pequenas. Uma mentirinha aqui e ali para conseguir alguma vantagem. Ou então, uma relação ilícita. Seja fora do casamento para quem é casado. Seja com pessoas antes do casamento. E você sabe do que eu estou falando. Isso tudo em nome do prazer. Isso tudo em nome de uma vida que você vai gozar da felicidade. Satanás, ele nos tenta. E tantas vezes caímos em todas essas coisas, ou em algumas dessas coisas. Nós não podemos buscar atalhos, queridos, oferecidos pelo mundo. Nós não podemos buscar os atalhos oferecidos por Satanás. E então o Senhor Jesus ele é aprovado. Nós temos o verso 11 que diz o seguinte: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. É importante dizer que, uma vez que o Senhor Deus diz para Satanás para sair dali, Satanás de fato sai. O Senhor Jesus é honrado, os anjos vêm e o servem. Mas Satanás ele sai, e Lucas diz que ele sai esperando o momento oportuno. Ou seja, Satanás vai tentar o Senhor Jesus de novo. Olha o ministério de Cristo.
tantas vezes ele passando por tantos problemas e provações, inclusive você vai poder lembrar, por exemplo, de Pedro. Cristo está falando da necessidade do seu caminho à cruz, e Pedro fala assim, não, Senhor, tem pena de ti mesmo, para que fazer isso? O que o Senhor Jesus fala para Pedro? Arreda Satanás, porque você está cogitando de coisas que não são de Deus. Além disso, na própria traição, quando Judas trai o Senhor Jesus, o que é dito ali? Satanás se apossou de Judas. Satanás abandonou aqui por dado momento, mas esperando o momento oportuno. Ele não iria deixar o Senhor Jesus em paz. O Senhor Jesus ele foi tentado por Satanás durante todo o seu ministério. No entanto, aqueles anjos servem ao Senhor Jesus, e é demonstrado com isto que ele é aprovado. O Senhor Jesus demonstrou ser digno de ser o Messias, ser digno de ser o nosso sumo sacerdote, aquele que nos media o relacionamento com Deus, aquele que nos representa diante do Pai. Cristo demonstrou ser digno. Cristo demonstrou aqui ser o verdadeiro Israel de Deus, para quem aquele povo apontava. Foi chamado de filho lá atrás, mas apontando para aquele que de fato é o Filho de Deus. E meus irmãos, nós já apontamos para Cristo, falamos sobre o ministério de Cristo largamente aqui, mas há um contraste final que eu gostaria de fazer, antes de fazermos também algumas aplicações finais, e eu peço que você abra sua Bíblia em Romanos 5. Romanos 5, a partir do verso 12. Nós não vamos trabalhar o texto todo, apenas alguns trechos. Romanos 5, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor, acompanhe com atenção. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está aqui falando de Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque o salário do pecado é a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E então no verso 17 vai dizer, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Paulo está falando aqui, a igreja de Roma, sobre Cristo, aquele que depois, em 1 Coríntios 15, ele vai chamar de o último Adão. Há um Adão, lá do Éden, que peca, e por meio dele, nós recebemos como geração ordinária a morte. E então há um segundo Adão, que vence, e por meio dele, nós recebemos graça e vida eterna. E perceba o paralelo aqui, meus irmãos. Cristo ele também está representando como o segundo Adão neste deserto. Perceba o local onde o primeiro Adão foi tentado. Um jardim, o jardim do Éden, belo, maravilhoso. Veja as condições da tentação de Adão lá no Éden. Abundância de comida, ele não estava com fome. Ele tinha todas as árvores para comer, mas aquela era desejável. Além disso, um local todo especial, preparado pelo Senhor Deus. Mas Adão falha, ele desobedece ao Senhor, e com isso temos morte, pecado, dor, luto, como Paulo mesmo disse. Pela ofensa de um homem, e por meio de um só, reinou a morte. Mas então, meus irmãos, a história não para aqui. A história da Bíblia é a história da redenção. E nós temos o último Adão. Veja o local onde o último Adão foi tentado, um deserto árido. As condições da tentação, sem comer, um local de solidão, de abandono, de perigo. Mas o Senhor Jesus, nessas condições, ele triunfa contra Satanás. E com isso nós temos vida, reconciliação, graça, perdão dos pecados. Como Paulo mesmo diz, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Se com o primeiro Adão, lá do Éden, nós fomos banidos do jardim e fomos lançados para a morte, para o deserto, para as trevas, com o último Adão, nós somos arrancados do meio do deserto, da escravidão do pecado, das trevas, da morte, e somos encaminhados para novos céus e nova terra, por meio daquele que é o nosso Senhor. E meus irmãos, finalmente aplicando algumas vezes ainda o texto, a primeira coisa que eu gostaria de destacar: identifique-se com o seu Redentor.
Identifique-se com o seu Salvador, porque ele se identifica com você. Perceba que o Senhor Jesus tomou a natureza humana com todas as suas peculiaridades, exceto o pecado. Mas ele sabe o que é ser humano. O Senhor Jesus, ele experimentou a dor humana. Ele experimentou as tentações humanas. Vimos aqui, e Hebreus confirma. O Senhor Jesus chorou, ele experimentou pobreza, solidão, humilhação, ele experimentou a morte, ele se tornou um filho. Ele foi filho de Maria e José, inclusive ele foi obediente aos seus pais, ele foi uma criança. Ele sabe, inclusive, o que é ser uma criança. Ele foi um irmão, ele tinha os seus irmãos, filhos de Maria e José. Ele foi amigo, ele tinha os seus amigos, os seus discípulos. E dentre esses, um grupo mais chegado ainda a ele, dentre eles, aquele que era mais chegado ainda, João. Então ele sabe o que é ser irmão, sabe o que é ser amigo. Ele trabalhou, ele se cansou, ele teve fome. Esse é o Deus Filho, o Deus Homem, o Emanuel, Deus conosco. Aquele que sabe o que é padecer. Por isso, se identifique com o seu Senhor. O Deus Filho, por meio de quem todas as coisas foram criadas, ele sabe o que é chegar ao final do dia com os pés doloridos, depois de um dia intenso de trabalho e caminhada, porque ele andou tantas vezes na sua vida. O Senhor Jesus, o Deus Filho, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele sabe o que é ter mãos calejadas, de pegar no pesado, porque ele foi carpinteiro. Ele aprendeu o ofício do seu pai, José. Ele sabe o que é trabalhar. E por isso mesmo ele diz, eu trabalho, porque meu pai até hoje trabalha. Mas além disso, meus irmãos, nós também precisamos perceber que nós seremos tentados por Satanás. Satanás, ele quer que você caia, ele quer a sua ruína, ele quer a igreja do Senhor derrotada. E por isso é importante usarmos a mesma arma usada pelo Senhor Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme Efésios. Meus irmãos, nós vivemos uma batalha nesse mundo. E a palavra de Deus é uma arma essencial para obtermos vitória no dia a dia. Vamos ter derrotas, sim. Momentos que vamos cair na tentação. Vamos nos achegar ao Senhor e rogar por perdão. Mas conheça mais a palavra de Deus. Se apegue mais a essa palavra que é santa. Nós devemos fazer isso. Porque quanto mais perto estivermos, mais fortalecidos estaremos diante da tentação. E quanto mais distante estivermos, mais suscetíveis estaremos à tentação, que virá e certamente virá. Não pense que Satanás talvez vá tentar você em circunstâncias da sua vida. Ele vai tentá-lo. Talvez nesse exato momento ele esteja tentando em algo no seu coração, na sua mente. E finalmente eu gostaria de destacar aquilo que o autor de Hebreus fala. Eu peço novamente que você abra a sua Bíblia, agora em Hebreus capítulo 4, versos 15 a 16. Hebreus 4, do verso 15 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, não em algumas, não em várias, não na maioria, mas em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas qual é a diferença aqui no final do versículo 15? Mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, por isso é algo decorrente. Cristo ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso, consequentemente, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, como foi falado na liturgia mais cedo. Nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por isso eu digo, você está sendo tentado em algo? Corra para o seu Salvador. Ele é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Você está se sentindo fraco em alguma circunstância? Busque forças em Cristo Jesus. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele nos socorre em meio às fraquezas. Você porventura caiu em tentação, você pecou contra o Senhor, você ofendeu o seu Deus, o seu Cristo, o seu Redentor, o seu Salvador. Vá a Deus com o coração contrito, peça perdão. Porque pelos méritos do próprio Cristo, aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não pecou, nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça. E o quê? Recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por isso, meu amado irmão, em Cristo, aquele que venceu no deserto,
nós obtemos a restauração do relacionamento que foi quebrado lá no Éden. Cristo é o perfeito mediador. Em Cristo, aquele que venceu na cruz. Cruz não é derrota, meus irmãos. Colossenses 2,15. Ele humilhou os seus inimigos e triunfou sobre eles na cruz. Aquele que venceu na cruz, ou por meio daquele que venceu na cruz, nós obtemos o perdão e a completa remissão dos nossos pecados. Em Cristo, aquele que está sentado à direita do Pai, nas maiores alturas, nós temos a perfeita intercessão. Ele intercede pela sua igreja hoje, à destra do Pai. Em Cristo, aquele que ressuscitou, nós ressuscitaremos no último dia. E seremos como Ele é, teremos um corpo glorificado. E o veremos face a face. Em Cristo, aquele que retornará em glória, nós temos a garantia que viveremos com Ele em novos céus e nova terra, por toda a eternidade. Esse é o Cristo que venceu a tentação no deserto. E depois saiu para pregar, curar, libertar e salvar. Ele foi até aquela cruz, morreu, mas ressuscitou, ascendeu aos céus em glória e está à destra do Pai e intercede por nós. Oremos a esse Cristo, ao Deus Pai, por meio dele. Chamo o pastor Cristiano. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor pelo ministério de Jesus Cristo. Porque sem Ele, Pai, nós nem sequer existiríamos, porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Mas por conta do nosso pecado, da nossa ruína, da morte que veio a nós por meio da nossa queda lá no Éden com os nossos primeiros pais. Aprove ao Senhor Deus em graça trazer o Teu Filho à história, assumindo a natureza humana em todos os seus aspectos e peculiaridades, exceto o pecado, para como homem vencer naquele deserto, para como homem vencer aquela tentação, humilhar Satanás. Por isso que o povo de Deus em toda a história viveu pela expectativa daquele que pisaria e humilharia Satanás, esmagando a sua cabeça. É esse Cristo Jesus que venceu ele no deserto, que venceu ele na cruz, e que finalmente retornará em glória e vai humilhar todos os seus inimigos, e todos estarão diante deles. Nós, cada um de nós que estamos aqui, Pai, estaremos diante do Teu Filho para sermos julgados. E daqueles de nós que somos crentes no Senhor, ouviremos: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado. Mas, Senhor Deus, há também aqueles que não se converterão ao Senhor. Talvez aqui algum que não é crente esteja aqui conosco. E, Senhor, se essas pessoas não forem redimidas pela obra de Cristo, eles ouvirão do juiz, do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E vão para o lago de fogo. Senhor Jesus, Senhor Deus, dá-nos graça para que por meio da obra de Cristo, pessoas aqui presentes que porventura não Te servem, possam ser alcançadas por esse Evangelho, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Senhor Deus, obrigado pela vida de Cristo, pelo ministério de Cristo, pela morte e ressurreição, pela sua vitória na tentação, e porque isso nos alcança. Em nome de Cristo, aquele que é o nosso perfeito sumo sacerdote, Rei, profeta, em nome dele nós oramos. Amém.